de microprocessadores e microcontroladores. Estamos, então, aí na nossa semana número 3, né? Lembrando aí que nós já vimos alguns temas anteriores, né? Então, é muito importante que vocês sempre se atualizem aí das aulas anteriores para que nós tenhamos maior rendimento, porque é tudo uma sequência, né? Então, só fazendo uma breve revisão, nós começamos lá no início falando sobre as diferenças entre os microprocessadores e microcontroladores, falamos um pouquinho sobre as arquiteturas, né, sobre filosofias de funcionamento, a exemplo, né, dos microcontroladores RISC e CISC, aquela arquitetura Harvard e von Neumann, né, só para a gente relembrar o que a gente já viu um pouquinho, né? Falamos um pouquinho sobre o hardware do microcontrolador, né? Tivemos uma aula aí da semana passada que ficou disponível para vocês também, né? Às vésperas do carnaval, né? E hoje daremos sequência, né? Levando em conta aí a parte introdutória da programação, né? Os microcontroladores são dispositivos programáveis, né? Como vocês já sabem. E nós vamos falar um pouco hoje sobre as linguagens de programação Assembly, né, e linguagem C, né? Mas para isso a gente precisa falar bastante sobre detalhes importantes, né, que estão envolvidos nesse conceito aí. Bom, assim como o professor mediador Paulo já comentou, eu disponibilizei um vídeo para vocês que fala sobre um controlador PID que eu desenvolvi, né? Ele tem, então, uma plataforma de microcontrolador de 32 bits, né? É um microcontrolador ST, né? Fabricante ST, e o modelo dele é STM, né? 32F407. Esse microcontrolador, ele tem tecnologia ARM, tá? Então, vejam, é uma tecnologia bem à frente já. É claro que eu não quero que nenhum de vocês já tenha esse conhecimento para a aula de hoje. Não é isso, tá? Coloquei como um exemplo para vocês verem, né, e terem uma leitura, assim, do mundo dos microcontroladores, né? Eu tenho aqui na minha bancada, tá até cheio de fio ainda, né, pendurado, mas eu tenho aqui, vou tirar aqui, isso aqui é um ESP32, tá? Ele é um exemplo muito bacana para vocês verem, né? É uma plataformazinha muito interessante e ela conta com vários recursos, né, importantes. Então, a gente vai falar dela também ao longo das aulas, então é só para a gente ilustrar. Porque o ESP, ele é um microcontrolador muito poderoso, muito acessível. E ele está entre os dispositivos mais utilizados hoje, né? Inclusive, essa plataforma, tá, ela é o S3, tá? ESP32 S3. Esse componente que eu estou passando aqui, a ferramenta, que é o microcontrolador. O resto da placa é só para você desenvolver alguns experimentos, tá? Mas o microcontrolador é só isso aqui, ó, só esse quadradinho aqui e essa antenazinha, né? O que chama atenção nesse tipo de tecnologia é que ele é dotado já de Wi-Fi e Bluetooth nativos, integrados. Você pode fazer a programação e utilizar esse componente aqui no seu projeto. Então, se você pretende, por exemplo, controlar algum dispositivo via Wi-Fi, Bluetooth, então você pode fazer isso a partir de uma plataforma como essa, tá? E essa daqui a gente pode programar ela por algumas linguagens, tá? Eu estou fazendo essa ilustração aqui porque a gente vai falar sobre linguagem de programação, então a gente começa a reunir, né, várias ideias, né, do que pode ser feito. Então, como isso aqui é muito pequenininho, muito fácil de você implementar, não precisa de um aparato gigantesco, né? Porque você liga isso nesse cabo aí, ó, um cabo USB, né? Você pode escolher, quando for comprar a plataforma, qual tipo de conector que você quer. Se é Type-C, se é micro USB, você escolhe. Então, você alimenta ele com um cabo de carregar celular mesmo, né? E já tem aqui um kit de programação, um kit de desenvolvimento, né? Então, vocês podem procurar isso aqui, tem na internet com várias opções. Tem menores do que esse, enfim, tá? Estou só dando uma dica aí. E tem uma série de dispositivos que você pode interligar. Olha, isso aqui é um display OLED, né, orgânico, né? Esse display aqui você interliga diretamente na plataforma. Você pode fazer, por exemplo, um sensor de temperatura, um controlador de temperatura, onde você vai ler a temperatura a partir de um sensor, mostrar na tela, vai tomar decisões importantes, né? E você pode também avançar aí
aprendendo mais sobre inteligência artificial, e essa plataforma S3, ela já foi desenvolvida para suportar o processamento de algoritmos de inteligência artificial. Então, quem tem interesse em avançar nessa área, recomendo bastante, tá? Por conta aí da diversidade de projetos que você pode desenvolver, né? A grande variedade de projetos, né? A compatibilidade com IoT, né? Para você poder fazer controles sem cabo, né? Com conectividade sem fio, né? Então, tem ali protocolos já implementados, Wi-Fi, Bluetooth, nativos. Isso aí é um diferencial, porque os outros microcontroladores, né? Se eu pegar aqui essa plaquinha, eu tenho aqui um PIC, né? PIC 16F877A. É esse componente aqui, é o microcontrolador, né? Então, ele tem os recursos básicos, ele não vai ter Wi-Fi nem Bluetooth, tá? Então, é só para a gente citar, tá? Muito bem. Vamos começar, então, a partir dos nossos slides de hoje, né? Então, nesse momento eu não vejo vocês, estou vendo apenas aqui os meus slides, tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui previsto para a aula de hoje a programação, linguagem Assembly e C, né? E linguagem C, né, é uma coisa que muita gente já conhece, muita gente fala a respeito, né? Ela tem toda uma história. Se vocês quiserem, depois que eu apresente algumas literaturas que eu utilizei quando eu comecei a estudar isso daí, há mais de 2 décadas. Então, a linguagem C ela é muito antiga, né? Até para mim. Mas eu lembro que, quando eu comecei a estudar microcontroladores, falava-se muito em linguagem C, né? E eu não fui direto para a linguagem C. Eu comecei pelo Assembly, né? Na minha formação, na época, a gente estudava muito Assembly, né? Não por uma questão, assim, antididática, né? É porque, realmente, você precisa ter um conhecimento de Assembly quando se fala de microcontrolador. Se você comprar hoje um ARM, ele vai ter a opção de programar em Assembly e também em uma outra linguagem de alto nível, né? A exemplo de C. Então, a linguagem C, pela sua difusão, pelo seu conhecimento no mundo dos programadores, né? Os programadores que já eram nativos de áreas de TI, né? Então, a linguagem C, ela já era muito mais fácil, né? Eu diria assim, de ser aceita na comunidade dos programadores. Então, por isso foi adotada para a maioria dos microcontroladores. Se você pegar o microcontrolador PIC, vai ter compilador C. Se você pegar um microcontrolador, por exemplo, Motorola, né, Freescale, né, que é a divisão da Motorola, vai ter programação em C. Se você pegar ali um microcontrolador da ST, vai ter programação em C. Da Texas, enfim, você vai pegar ali a grande variedade de microcontroladores e a linguagem C vai estar presente, né? E a sintaxe dessa linguagem, né? O conjunto de regras, né? A sintaxe é o conjunto de regras dessa linguagem, né? Ela se aplica a todos eles. Os diferenciais que você vai encontrar, talvez, num microcontrolador ou em outro, estão mais vinculados ao hardware do que ao software em si, né? Então, as limitações de cada um deles vão se diferenciar em nível de hardware, né? Então, se você domina uma linguagem C, vai conseguir programar quase todos os microcontroladores. O Assembly, ele já se torna um pouco mais particular. O Assembly de um microcontrolador, ele tem a ver com a sua própria tecnologia, né? E com aquela questão da filosofia dele, né? RISC ou CISC, né? Que a gente falou no início, né? Por isso que eu remeti a isso no início da aula, para a gente relembrar um tema importante aqui, tá? E aí a pergunta para a gente ter um pouquinho mais de curiosidade, né? Você conhece as linguagens de programação Assembly e C para microcontroladores? Fica muito grande essa resposta, né? Porque quando eu coloco para microcontroladores, eu estou estendendo o universo de microcontroladores que existe. Se a gente pegar ali um Atmel, que é uma tecnologia, e pegar o Assembly daquilo ali, ele vai ter uma sintaxe própria para ele. Se eu pegar um Intel, né, eu já tenho outra sintaxe. Se eu pegar ali um PIC, eu tenho outra. Então, de acordo com os set de instruções, o Assembly, ele se amarra a esse microcontrolador. Já a linguagem C, não. A linguagem C é meio que universal, tá? Então, é importante frisar aqui um tema que está no final desses slides. Quando nós utilizamos uma linguagem que não é
a linguagem nativa do microcontrolador, normalmente nós temos a figura de um compilador ou de um interpretador. Então, no caso aqui desse exemplo que eu dei no início da aula para vocês, do ESP32, eu costumo programar ele em MicroPython, tá? Que é uma variante da linguagem Python 3. Então, a partir do Python 3 foi desenvolvido o MicroPython para você programar microcontroladores, tá? Então, fica a dica aí. Eu vou trabalhar com vocês a partir da aula 4, tá? Que daí eu vou trazer o nosso ESP32, já tem os programinhas prontos para mostrar para vocês. A gente pode trabalhar vários conceitos aí a partir desse microcontrolador aqui, tá? Hoje a gente tem um objetivo, né? Que é trabalhar aqui com esses recursos, tá? Então, como a gente sabe que muitos alunos aqui já têm conhecimento muito aprofundado, já conhecem microcontroladores, entretanto, alguns estão vendo pela primeira vez, então nós precisamos disponibilizar a todos, né? Esse tipo de base aqui. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho para conhecer a linguagem de programação Assembly, né? Que tem o seu, então, ambiente Assembler, que é um construtor de Assembly, né? Para os microcontroladores, no caso, PIC. Estou adotando aqui o PIC por conta da grande quantidade de literatura disponível, tá? Por que a gente escolhe microcontrolador PIC? Ele é o melhor? Não, não é que ele é o melhor, é que tem muita literatura sobre ele, é um microcontrolador muito desenvolvido, as pessoas já têm muito conhecimento a respeito dele, né? Eu poderia adotar aqui um outro modelo, né? Um modelo da Freescale, né? Que inclusive eu utilizei em um projeto ao longo do mestrado, né? Mas não se vê muito uso, né? O HC09, por exemplo, né? Quem quiser pesquisar a parte, HC09, HC08, né? Eu também já lido com esse microcontrolador aí há muito tempo. Então, eu não encontro muito literaturas, né, no Brasil para ele, né? Então, o PIC ainda é muito didático, tá? A gente poderia estar falando de 8051 também, né? Mas hoje a gente tenta trabalhar com plataformas que dão muito poder ao programador e são acessíveis em termos de programação. Então, eu não posso pegar um microcontrolador que ele é improdutivo, eu diria assim, em termos de tempo de projeto, né? Quando você vai desenvolver uma solução, se você ficar muito tempo para poder programar, porque ele é muito difícil, você perde desempenho, né? Você precisa de algo que facilite a sua vida enquanto projetista, tá? Então, a gente adota plataformas que têm mais literatura, mais exemplos, o aluno pode pesquisar bastante, vai encontrar muita coisa, tá? Então, o PIC está dentro desse pacote, né? E também vamos falar um pouquinho sobre a linguagem de programação C, também adotada aí para o PIC, tá? Bom, aqui é só uma carinha de entrada, tá? Só um exemplo, né? Para vocês olharem, nossa, o que é isso, né? Então, à esquerda aqui a gente coloca um texto explicativo, ó. A linguagem Assembly é um tipo de linguagem de programação de baixo nível, tá? Porque você tem que entender dela para você decifrar o que ela está querendo dizer, embora ela seja bem intuitiva, tá? Você estudou um pouquinho, você olha no código ali, ó, isso aqui significa tal coisa, né? Então, os comandos não são textuais como uma linguagem humana, né? Quando você vai enviar uma pergunta para uma pessoa, você diz assim, qual é o resultado da soma entre A e B? Você escreve, né? Qual é o resultado da soma entre A e B? Aqui você não vai escrever assim, você vai escrever com letras que significam alguma coisa, tá? Tem um significado por trás, né? Então, você tem que ler o set de instruções do seu microcontrolador para programá-lo em Assembly. É aí que está a vantagem quando você trabalha com RISC. RISC é Reduced Instruction Set. Então, o RISC, ele tem um set de instruções reduzido. Então, vai ter, nesse ponto, ele é vantajoso, porque ele tem menos coisas para você decorar, né? Com relação aos comandos que você vai utilizar. O Complex, ele vai ter muito mais coisas para você saber. Entretanto, ele tem uma capacidade maior de solucionar problemas complexos. Então, cada um tem a sua utilização, a sua necessidade, tá? Então, o Assembly, ele é uma linguagem de baixo nível e ele se destina à comunicação, tá? Diretamente com o hardware do computador, no caso. Aqui não é um computador, é um microcontrolador. O microcontrolador, ele possui capacidades computacionais, então por isso é classificado assim, tá? Então, quando a gente olha para uma tela dessas, então vocês estão vendo aqui nesse exemplo, acredito que estejam conseguindo ler aí, existe na primeira linha aqui um comando move LW, né, falando em português mesmo, né, move LW aqui, ó, e um número, né, subtraindo outro número.
Então, veja que interessante, né? Então, tem todo um significado, esse L, esse W, essa palavrinha move, tá? A gente vai ver isso. Inclusive, tem alguns comentários aqui na frente, né? Na frente, que eu digo, à direita, né, de cada linha, né? Então, na segunda linha, move, WF, TMR0, né? Enfim, eu já vou dizer o que é cada uma dessas coisas, tá? A gente vai demorar um pouquinho nesse passo aqui, porque é necessário que a gente apresente para vocês esses comandos, tá? Então, se a gente quer avançar aqui, se vocês querem aprender a programar, microcontroladores tem que imergir nisso, tá? Então, isso aqui é um exemplo de um trecho de um programa, tá? Não é só fazer isso aqui e botar no microcontrolador que ele já vai funcionar, não, não é assim. Antes de você colocar o seu código, de você colocar o seu algoritmo ali, você precisa, primeiro, colocar várias coisas que configuram esse microcontrolador para o uso, né? Quando você pega o microcontrolador lá, ele vem em branco, não tem nada dentro dele. Mas ele tem muitos recursos. Você precisa dizer o que você quer usar desses recursos. Então, por exemplo, o microcontrolador normalmente tem um recurso denominado Watchdog Timer, desculpe, tá? Watchdog Timer. Então, esse recurso, ele é como se fosse utilizado para acordar o microcontrolador, caso ele venha a travar, né? E antigamente nós utilizávamos circuitos externos, porque não existia isso dentro do microcontrolador. Era um microprocessador. Então, por exemplo, 86, né? A gente trabalhava com isso aí na indústria. Então, 80C188. Então, aquele microprocessador que estava ali precisava ter um watchdog timer, tá? Então, esse watchdog timer não estava dentro dele, era um circuito externo que ficava analisando ali o clock. Se o clock out dele, a saída dele de clock, ele não estivesse pulsando, a partir de um dado tempo, esse circuito reiniciava o microcontrolador, né? E ele, para não ficar travado, então, porque ele pode travar, né? O microcontrolador, para quem nunca ouviu falar sobre isso, ele precisa ser compatível com o ambiente no qual ele vai ser aplicado. Então, se você estiver num escritório, você tem um ambiente com níveis de ruído, né, que muitas vezes não interferem no seu microcontrolador. Um simulador não vai permitir que você faça esse teste. Você tem que ter o microcontrolador na mão, físico, né? Quem aqui já colocou um microcontrolador num protoboard? Já interligou componentes em volta, botões, LEDs, enfim. E aí já percebeu que aqueles fios todos ali, quando você passava a mão próximo daquele protoboard, o microcontrolador apresentava um comportamento maluco, como se estivesse captando a sua energia, né? Na verdade, é a impedância do seu corpo, a capacitância que você tem com relação àquela superfície, isso tudo influencia, né? Então, isso não pode acontecer. Você não pode comprar um celular, um smartphone, um tablet, por exemplo, e passar a mão perto dele e ele começar a tela se mexer, perder estabilidade, desligar, reiniciar. Não pode, tem que ser estável, né? Então, as influências externas, elas não podem afetar o funcionamento do equipamento. Ele tem que ter proteções para isso, né? Então, existe uma coisa chamada compatibilidade eletromagnética, né? Ou uma sigla EMC, né? E existem muitas coisas vinculadas a isso. E no ambiente industrial, por exemplo, nós temos muitos motores elétricos de grande potência e são acionados por drivers também de grandes capacidades, como inversores de frequência, posicionadores, entre outros equipamentos, que produzem distorção harmônica, produzem muita radiação eletromagnética radiada e conduzida, muito ruído eletromagnético radiado e conduzido, né? Então, essas formas de ruído podem travar um microcontrolador, né? Antigamente, tá? Falando em termos de micro CLPs, ou até mesmo CLPs, que são controladores lógico-programáveis, e dentro deles tem microcontroladores, né? Se você estivesse diante de um equipamento como esse, e utilizando aquele rádio amador, né, aquele mic do rádio para se comunicar, né, sabe aquele rádio que os seguranças usam, que a polícia usa, que as pessoas nas indústrias usam, tem uma antena, né? Se você apertasse o mic, né, para falar próximo de um CLP, muito provavelmente você travava um equipamento desse aí. Na década de 90 era muito comum. Nos dias de hoje, não. Tá? É muito difícil você conseguir travar, porque existem já recursos para compatibilizar esses equipamentos. Então, esses recursos estão disponíveis dentro do microcontrolador muitas vezes. Você precisa habilitar
ou não. Então, são muitos recursos, são muitas configurações que ele tem, você precisa selecionar todas elas. Então, lá no teu programa, não é só isso que vocês estão vendo aqui. Você tem que ir lá e colocar tudo o que você quer, tá? Mas não se preocupem por hora, só estou sinalizando para vocês saberem que tem. Nós não vamos entrar nisso hoje, tá? Então, a gente vai direto ao ponto aqui, né? Para a gente entender, de fato, né, o que é que são essas coisas da linguagem de programação, tá? Então, o assembly, ao contrário de uma linguagem de máquina é aquela 0 e 1, sabe? Os bits, né? 0 e 1 a gente não consegue olhar para ela e entender o que está ali, tá? É muito difícil. Então, a gente tem que colocar ali um textinho ali para poder ser mais amigável. Então, esse comando, ele é feito para que os seres humanos possam entender. Então, quando você vê ali uma palavra go to, do inglês, né? Vá para, né? Ele está dizendo para você, vá para alguma coisa. Então, a rotina que usa go to é fácil de você entender. Ah, mas eu não entendo o resto, professor. Tá, talvez você não entenda ainda, mas logo, logo você vai pegar o jeito, porque vai ter uma lista ali mostrando, né? Então, nessa tela que a gente está agora, eu coloquei um compilado aqui dos comandos que a gente utiliza e o significado. Estão em inglês, tá, pessoal? Mas é importante que vocês se adaptem ao inglês. O inglês ele está presente em toda a nossa literatura, né? Quem estuda os cursos da nossa área precisa ter ali um conhecimento de inglês para poder avançar, tá? Então, você aqui nesse material que está presente no datasheet, tá? Do microcontrolador que eu estou utilizando, eu coloquei a fonte aqui para vocês poderem acessar, tá? Esse é o set de instruções da família PIC. É um arquivo muito grande, tá? Eu não coloquei tudo aqui, só fiz um recorte. Vocês podem acessar e ver todo o resto lá, tá? Então, esses comandos aqui, ó, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro comando, add WF, né? Se você olhar aqui na frente, ó, vai ter aqui, ó, o significado, tá? Em inglês. Então, add é uma soma, tá? De W e F. Tá? Então, é bastante intuitivo. Se você ver uma coisa dessa no código, você já sabe, poxa vida, aqui eu estou fazendo uma soma, né? De dois valores, ó, um que está dentro de W e outro que está dentro de F, no caso, né? Então, a gente vai entender depois o que significa o W. W é um registrador intermediário, chamado work. Tá? Então, o W maiúsculo aqui vai representar para nós work. Então, toda vez que você pega um dado de um lugar, primeiro você joga para work, depois de work você joga para outra operação. Tá? Então, no microcontrolador PIC tem isso, tá? A ideia é análoga aqui embaixo, ó, AND WF. Tá? Então, AND é uma lógica AND entre o valor de W, que é o work, e um file, um outro registrador, uma variável, por exemplo, que você tenha. Tá? Então, toda vez que você vê aqui, ó, tem uma letra F, tá? Significa file, tá? File, que é uma variável que você pode criar, que você pode utilizar interna, assim por diante. Esse outro comando aqui, ó, por exemplo, clrf, tá? Vem de clear file, né? Então você vai lá e limpa. Eu quero atribuir 0, mesmo que você fale assim, ó, faça tal registrador, né? Tal endereço, tal variável, receber 0. Todo mundo vai ser 0 ali naquele espaço de 8 bits, por exemplo, né? Então, se você der esse comando, vai apagar o conteúdo daquela variável, tá? Clear F. Tá vendo que CLR lembra clear, né? Então, esse entendimento que você tem que ter no assembly, ele é bem intuitivo para isso, tá? Se eu colocar clear W, CLR W, ele vai limpar o work, tá? Então, são os comandos que você vai ter disponíveis, tá? Aqui, ó, complemento de F, ó, com F. Dec F, decremento de F. Então, eu posso ter... Imagine você que eu tenha uma variável contador. Você criou uma variável chamada contador. E o valor atual dela é 100. Você precisa decrementar. Cada vez que você aperta o botão, né, e você tem que decrementar 1. Então, apertou uma vez, de 100 vai para 99. Apertou de novo, 98. Apertou de novo, 97. Vai decrementando. Dec F, tá? Então, esse F aqui, né, no caso, seria o seu contador, tá? Então, dec F é para decrementar um file. Dec F SZ. Eu gostaria de decrementar alguma variável, tá? E quando chegar em 0, eu quero pular a próxima linha, eu não quero executar a próxima linha do programa, eu quero pular ela
para eu, por exemplo, migrar para uma subrotina. Então, para quem não sabe, pessoal, subrotina é uma rotina fora do corpo do programa principal. Então, você tem aqui o programa principal rodando, né? Tem as rotinas ali. Só que aí, por exemplo, chegou num determinado momento, eu quero sair daqui, saltar para outro lugar, fazer alguma coisa. Depois que eu fizesse alguma coisa, eu volto novamente onde eu estava, por exemplo, né? Então, a subrotina funciona mais ou menos assim. E é muito útil quando você está fazendo uma programação, você vai decrementando, 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 chegou em zero, ele vai testar. Quando chegar em zero, ele não vai pular para a próxima linha, ele vai saltar essa para outra. E nessa outra você coloca go to, desliga motor, faz de conta. Tá? Então, é um recurso que você tem. Tá? Então, DEC FSZ significa decremente F, né, o teu contador, por exemplo, skip if zero. Tá? Então, está até escrito aqui, ó, skip if zero. Por isso que tem o Z. Mesma coisa, inc F, incremente F. Se eu apertar o botãozinho, por exemplo, eu quero apertar um botão, incrementar. 1, 2, 3. Ou então, não é um botão, é um motor que você ligou e tem ali um sensor no eixo, ele tem um encoder. E a cada movimento que você tem ali, você quer incrementar um contador. Eu quero incrementar para saber quantos graus eu desloquei esse eixo. Para que quando ele chegar no valor desejado, ele pare o motor. Quero parar naquela posição. Vai vir aqui um centro de usinagem aqui, vai fazer um furo nessa peça. Mas ele tem que estar na posição certa, né? Então, eu tenho um sensor, um transdutor de ângulo, transdutor angular, né? Que é um sensor que vai medir o ângulo de deslocamento e a cada pequeno grau, ou menos do que isso, né? Dependendo da resolução desse sensor, eu envio um pulso para o microcontrolador. Esse pulso vai lá e ele, por exemplo, incrementa, né? No microcontrolador, eu estou lendo isso. Então, tem várias aplicações, estou dando exemplos aqui, tá? Alguns exemplos. Mesma coisa, análogo ao DEC FSZ, aqui eu tenho INC FSZ, tá? Aqui ele vai incrementar e quando for zero, né, ele vai pular para a próxima linha, tá? Aqui eu tenho uma porta, né, ou exclusivo, tá? IOR, WF, MOVEF, tá? Então ele está movendo de uma variável para outra, tá? Nesse momento, o NOP é para não fazer nada. Não quero que faça nada. Eu quero que o programa venha e não faça nada aqui. Essa linha vai só consumir o ciclo de processamento. Né? Botar 3 NOP ali, ele vai pegar 3 ciclos e não vai executar nada. Eu quero dar um tempo ali. Então, é uma forma de você fazer isso. Né? Então, o NOP. O RLF vai rotacionar, tá? Para a esquerda, tá? Rotacionar para a direita. Tá? Muitas vezes eu tenho que fazer um deslocamento do arranjo de bits que eu tenho. Tem esse comando para você fazer isso. Tá? Aqui eu vou subtrair, tá? O conteúdo de work e vou subtrair work de um file, por exemplo. Né? Vou subtrair o conteúdo que o work tem de um outro registrador. Swap. Tá? Então, esses comandos, olha só, exclusive or, uma porta ou exclusivo. Então, essas lógicas que a gente faz entre as variáveis são feitas a partir desses comandos, tá? Aqui eu já tenho outros comandos bastante comuns, tá? Que a gente vai falar agora. São muito utilizados, inclusive a gente vai falar sobre isso no programa de exemplo que foi dado aqui na aula de hoje, tá? Vai ser dado na aula de hoje. Então, por exemplo, esses aqui são operações com registradores, né? Onde eu consigo orientar o bit. Nesse caso aqui, ó, bit clear file. Onde que eu uso isso? BCF. Eu quero apagar um LED. Quero escrever 0 nele. Esse LED, ele é acionado em nível alto, por exemplo. Se eu quiser ligar o LED, eu tenho que enviar 5 volts para ele. Né? Se eu enviar 0, ele vai desligar. Então, quando eu falo bit clear file e aponto para um terminal do microcontrolador que está endereçado para o LED, ele vai escrever 0 lá. Se o LED for aceso em 0, ele já tem 1, por exemplo, do outro lado, né? Se eu tiver o catodo ligado ali no terminal, quando eu enviar bit clear file, ele vai acender. Então, depende do que você está fazendo em termos de hardware e em termos de lógica de software, tá? Mas bit clear file pega lá o 0 e coloca naquele bit. Por isso que é orientado a bit, tá? Aqui, ó, bit set file, tá? É o complementar ao bit clear file. Bit set file atribui 1. Ao invés de atribuir 0, atribui 1 àquele bit que você endereça. Bit test file skip if clear, tá? BTF-SC.
né? Eu me lembro que os meus alunos, né, eles sempre ficavam criticando isso aqui porque é muito grande, né? BTF-SC, BTF-SS, mas é intuitivo, ó, bit test file skip if clear, tá? Ele vai testar. Veja bem, você pôs um botão ali no seu projeto, quando você aperta o botão, você quer que ligue um LED, vamos pensar assim. Esse botão, imagine que quando você aperta, ele conduz o negativo, e conduz o GND para o pino do microcontrolador que está endereçado lá, né? Então, ele vai testar se o pino está em 0. Porque quando estiver, significa que você pressionou esse botão. Então, bit test file skip if clear. Clear significa 0. Então, você apertou, mandou 0. Opa, eu vou pular a próxima linha do programa, vou pular para uma outra, né? Que tem lá uma função. Por exemplo, liga LED. Uma subrotina, liga LED. Então, ele para de executar aquela principal, pula lá para liga LED. Ele vai ficar ligando o LED, né, enquanto o botão não estiver pressionado. Se você tirar o dedo do botão, então ele deixa de ser válido aquela condição e ele vai novamente executar a linha seguinte. Não vai pular mais aquela linha. Então, vai ficar mais claro quando eu mostrar o programa, tá, pessoal? Aqui é só uma descrição. É meio chata, meio bastante, mas eu preciso mostrar para vocês os comandos. Análogo a isso, tem também o bit test file skip if set. É como se eu tivesse um botão que, quando pressionado, ao invés de enviar 0, envia 1. Ele vai testar se aquele pino está em 1, não em 0, né? Então, set é 1, clear é 0, tá? Então, memorizem isso, né? Aqui eu tenho operações com literais, tá? Então, a soma, subtração, chamada, limpeza, clear, go to, que é o comando de vá, para, né? Enfim, todas essas aqui são funções, ó, move, IO, RLW, move, retfi, retlw, return, sleep, sub e XOR. Né? Na tradução, o que a gente consegue entender são todas operações que envolvem literais. Eu tenho aqui não um bit, eu tenho uma palavra, por assim dizer. Né? Eu faço uma operação entre essas variáveis. Tá? Então, mover, por exemplo, um literal para work. Eu quero mover, tá, todo o registrador que eu tenho para work, um registrador qualquer, quero o conteúdo dele mover para work. Então, move, né, LW. Então, esse L, esse literal, ou um número, pode ser um número, eu coloquei um valor lá, eu quero que esse número vá para dentro do registrador work. Então, são todas operações que são realizáveis, né, aqui em assembly. Então, pessoal, para a gente não deixar de ver o resto aqui no tempo dessa aula, vamos avançar, tá? Caso vocês tenham dúvidas sobre alguma definição em assembly, depois vocês levantam a mão, a mediação vai ajudar vocês, e caso necessário, vão me acionar e eu vou estar ajudando também, tá? Bom, e aí, lembrando, tá? Quando a gente olha para esse cenário aqui anterior, dessa tabela, tá? Vocês veem aqui muitos números na frente, né? Vocês estão vendo aqui representações que envolvem letras, que envolvem números, né? A gente tem que lembrar o seguinte, qual é o formato, né, que eu faço o input, né, de dados aqui na linguagem assembly? Depende, você pode trabalhar com decimais, hexadecimais e binários, né, aqui na nossa linguagem. Mas como que eu represento isso? Então, como que eu quero colocar o número 52, por exemplo, lá numa constante. Então, o meu microcontrolador vai fazer uma conta e ele tem que fazer lá um ajuste. E o número é 52, ele tem que somar 52 lá para poder alinhar a posição angular do meu eixo, né? Então, como que eu entro com 52 lá? Eu tenho que saber que 52 é um número decimal, é um número que eu conheço, eu como ser humano escrevo 52. Eu não escrevo zeros e uns, assim, né? Então, isso é decimal. Decimal, você pode escrever nesses dois formatos, colocando a letra D maiúsculo, apóstrofe simples, o número que você quer, apóstrofe simples, tá? O programa em assembly vai entender que isso aqui significa 52 decimal. Ou você coloca simplesmente ponto 52. Ele já sabe também. Se você for escrever em hexadecimal, tá? Você vai colocar lá um H maiúsculo, abre apóstrofe simples, não é aspas, tá, pessoal? É apóstrofe simples, é um tracinho só, tá? Coloca o valor que você tem em hexadecimal, fecha apóstrofe simples. Ou 0x, desculpe, e o valor que você quer colocar. Caso você queira pôr em binário, que é bastante comum quando a gente quer definir pinos de I/O, quer definir que os pinos 3, 4 e 5 serão entrada
né? Entrada a gente vai chamar de 1. Então, memorizem isso. No microcontrolador PIC, se eu quiser dizer assim, os pinos 3, 4 e 5 serão inputs. Input, vem da letra I. I é muito parecido com o número 1, certo? Então, assim você não esquece nunca mais. Então, se você quiser mover um literal binário, né, para os terminais 3, 4 e 5, né, você vai pegar ali esse arranjo de bits e vai colocar ali bit 0, bit 1, né, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5, faz de conta, né? Então, você tem lá 8 bits para colocar, você põe 0 nos demais, nas posições 3, 4 e 5, você coloca 1. Esses números 1 significam que esses terminais serão configurados como input naquele devido registrador, e tem um registrador para isso. Então, quando você faz um move LW, ele vai mover aquele conteúdo para o work, e depois você move de work para, por exemplo, o tris, né, assim por diante. E aí você consegue fazer essa manobra, configurar pinos, que são bits, né, bit a bit. Eu posso dizer que os demais são outputs, né, ou em alta impedância ali. Outputs, né, definir uma coisa ou a outra, né. O output é 0. Se eu quiser definir, por exemplo, essa aqui é uma saída, output, saída é 0. Então, O de output parece o número 0, né, para você escrever ali, não é isso? Então, você não esquece. Associa output com 0 e input com 1, tá? I de input, 1, O de output, 0, tá? Aí você não esquece. Né? Então, você pode usar nesse formato. Professor, não estou entendendo nada. Você está falando um negócio aí que eu nunca vi e eu não estou entendendo nada. Não se preocupe. A gente vai chegar no programa mais à frente e você vai fazer uma conexão mental de tudo isso que eu estou falando. Tá? Quando a gente começa a programar, tá? Para fazer a programação do microcontrolador, como eu disse, vocês têm que entender como são feitas as diretrizes do programa. Então, quando a gente quer, por exemplo, associar um nome de uma variável a um endereço de memória, existe uma forma de fazer isso. Então, você cria um nome de uma variável. Por exemplo, sensor 1. Sensor, pronto. Né? Ou temperatura. Tá? Você tem lá uma variável que você quer introduzir no seu microcontrolador e usar para fazer alguma coisa. Quero medir temperatura, quero ligar um motor, assim por diante. Né? Então, existe um comando, né? Um EQU, não é um comando, tá? EQU não é um comando, é uma diretriz. Falei errado, tá, pessoal? EQU é uma diretriz para o compilador. Ele vai fazer o quê? Ele associa o nome que você criou, temperatura, por exemplo, a um número, que esse número, no caso, é um endereço de memória, tá? Então, ou você faz assim, eu quero criar uma constante, eu estou fazendo aqui uma automação de uma calha partial, né? Essa calha partial, eu vou medir o nível ali com o sensor ultrassônico e eu preciso fazer um cálculo para determinar qual é a vazão, né? De metros cúbicos por hora de água que passa ali. E eu preciso, então, introduzir constantes. Dependendo do que o cara aperta ali, ele seleciona uma calha partial, vai se configurar uma dada largura de garganta, altura, enfim. Eu tenho constantes ali na minha equação. Então, eu tenho a constante salvo ali, e eu preciso, então, quando o cara selecionar ali o tamanho da calha, eu automaticamente utilizo aquele valor numérico. Então, eu tenho uma constante que armazena esses valores, ou busca numa tabela, e associa a o valor dessa constante ao nome, né? Para isso que serve o EQU. Tá? Aí, lembrando, eu coloquei aqui uma referência, tá? Para quem nunca viu ainda essa parte de assembly e quer aprender mais, tem um livro muito legal, né, que me auxiliou bastante também quando eu comecei a estudar microcontroladores, que é o livro Desbravando o PIC, que é esse que está aqui na referência, tá? Justamente foi de lá que eu obtive essas informações para colocar aqui na aula, tá? Para ser bem didático. Então, caso vocês queiram estudar assembly em uma linguagem bem bacana, podem ler esse livro, tem lá na minha biblioteca, né? O ambiente de vocês, lá no Studio, né? Você entra lá, bibliotecas, minha biblioteca, pode pesquisar por Desbravando o PIC, você vai encontrar o livro, você pode acessar esse livro, leia ele, você vai aprender muito sobre assembly, tá? Do microcontrolador PIC. Ele utiliza lá o 16F628, né? Que é um dos microcontroladores mais introdutórios ali, tá? Bom, uma coisa muito importante que as pessoas vão perguntar, então antes de mais nada eu já vou explicando aqui. Como que eu atribuo o nome a um pino do microcontrolador? Eu
Estou aqui com o meu protoboard, coloquei um LED ali, coloquei um botão ali, coloquei um microcontrolador. E eu vou ligar esse botão num pino e o LED no outro pino. Como que eu defino? Como que eu defino para o microcontrolador que ali naquele pino tem um LED e no outro pino tem um botão? Como que eu faço isso? No programa. Então é muito simples, vai usar esse exemplo que eu estou dando aqui. Agora sim, você vai trabalhar com uma diretriz que chama-se define. Então, eu quero definir que o pino 1 do porte B, tá, tem um LED. Depois eu vou dizer que ele é um pino de saída, que é uma outra coisa. Tá? Porque o LED, o que ele é? Ele é algo que eu vou ligar. Tudo aquilo que você liga é uma saída. Tudo aquilo que envia dados, envia algum sinal, um botão que você aperta, ele envia um sinal para o microcontrolador. Então, botões, sensores, são entidades de entrada, tá? São entrada para o nosso microcontrolador. Quando a gente fala saída, é LED, é motor, entenderam? Então, eu estou definindo aqui que LED está no porte B1, ou seja, no pino 1 do porte B. Eu tenho o microcontrolador PIC16F628A, ele tem o porte A e o porte B. São poucos pinos. E aí, o pino 1 do porte B, eu digo que tem um LED lá. Tá ok? Então, mais ou menos por aí. É o que significa, tá? Pra gente. Então, com esse comando, ele permite que eu faça a substituição de nomes por números e por expressões inteiras também. É um pouco mais poderoso do que o EQU, tá? Além disso, como é que eu faço um comentário, professor? Estou escrevendo no meu programa, eu quero comentar. Se vocês forem olhar no exemplo do início da aula, tem ali uns comandos em assembly, tem uns comentários à direita, né? Então, a partir do ponto e vírgula para a direita, é o comando, né? Desculpe, é o comentário, tá? Então, a partir do ponto e vírgula é comentário. Aquilo ali, o compilador, ele vai ignorar, tá? Aí tem uma coisa importante, tá, pessoal? Quando você compila, gera um código para gravar no microcontrolador, o comentário não vai junto, tá? Se você fizer o upload e tentar abrir esse programa de novo, não vai vir para você assim. Então, guarda a cópia do teu programa para você olhar depois o que significa as suas linhas. Porque você vai programando e vai comentando cada linha para você lembrar, né? É muito importante comentar, mas o mais importante é fazer o backup. Então, aqui está um exemplo que eu coloquei, comentários no código. Sempre põe o ponto e vírgula e à direita você põe o que você quiser. Então, quando você pega um código, se você abrir o livro lá do PIC, vai ver vários exemplos de programas prontos lá, e o autor coloca lá aqueles ponto e vírgula e um monte de comentário, tá? Aqui um exemplo, tá? Você pode ver já uma estrutura, agora a gente entra na estrutura do programa, né? Nosso microcontrolador PIC. Então, aqui nessa estrutura, nós temos o início já. Primeira coisa que você faz, tem que fazer, todo mundo, é definir configurações. Você vai incluir, então aqui já tem um comando, tá? Uma diretriz que seja, que inclui a biblioteca do microcontrolador que você está usando. Nesse caso, PIC, tá? 16F628A. Tá? Então, ele vai incrementar, tá? Vai incluir, tá? Essa biblioteca, tá? Então, esse P16F628A.inc, ele é uma biblioteca que se refere para que o seu compilador interprete que é esse o microcontrolador que você vai usar. O próprio compilador já tem essa biblioteca lá, tá? Então, não é você que tem que colocar isso lá, não. Quando você instala, ele já traz com ele um número muito grande de microcontroladores, o compilador. E aí, na linha, aqui tem dois underline em sequência, não dá para ver, mas são dois underlines. Underline, underline, config. Deu esse comando aqui, espaço. Tá? Tudo que tem, underline e um nomezinho aqui, tá? Esse boring tem um significado. A gente vai falar dele mais para frente, tá? On, tá ligado esse boring aqui. Aqui, e comercial, outra configuração. Underline CP, underline off. Então, esse CP está desligado. E comercial, outro espaço, underline PWRTE, underline on. Esse recurso está ligado. O que é isso? O que é isso aqui? Já vi mais adiante. E comercial, underline WDT off, watchdog timer. Falei um pouquinho no começo da aula. Watchdog timer está desligado. Tá? Underline LVP, Low Voltage Program, desligado, né? Outro comando aqui, MCLRE, ligado. Aqui, eu tenho underline XT OSC. Está definido que ele vai utilizar um cristal como oscilador, por exemplo, tá?
Uma coisa importante, na sequência, tá? Eu comecei a falar aqui para vocês, vou voltar um pouquinho. Ó, estrutura do programa. Começou o programa, tem as definições. Abaixo das definições, tem a paginação da memória. Lembra que eu mostrei para vocês, numa das aulas, que tem 4 bancos de memória? Né? A gente acessa esses bancos de memória que tem os registradores dentro. Se vocês não lembrarem, retornem um pouquinho nas aulas anteriores, vocês vão ver isso, tá? No caso do microcontrolador PIC, ele vai ter ali 4 bancos de memória. Banco 1, banco 2, banco 3 e banco 4. Né? Ou banco 0, 1, 2, 3. Né? Então, aqui a gente vai usar, no caso aqui, ó, o banco 0 e o banco 1. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, banco 0, 1, 2, 3. Tá? Então, esse 0, 1, 2, 3, para eu poder selecionar qual que é o banco que eu quero, eu tenho que fazer uma configuração nesses 2 registradores, RP1 e RP0. RP1 e RP0, eles vão assumir, né, essa configuração. Então, digamos que eu queira aqui acessar, né, o banco 0 de memória e o banco 1 de memória. Né? Então, essa linha está definindo o quê? Aqui, ó, define, vai definir o bank 0, né, o banco 0, bit clear file. Lembra daquele comando que eu mostrei para vocês antes? Então, ele vai atribuir 0 ao registrador status no bit RP0. Então, status é um registrador de 8 bits, tá? E ele tem ali um chamado RP0. Eu estou dizendo que aquele bit lá vai ser o quê? 0, tá? Se eu der 0 aqui para o bit clear file para RP0, então, eu estou olhando aqui, ó, RP0, ele está em 0, tá? Aí, na próxima linha, eu estou definindo o banco 1, né? Bit set file status RP0. Então, o banco 1, o que ele faz? Ele vem aqui no RP0 e coloca 1. Então, estou acessando os 2 bancos de memória desse microcontrolador com esses 2 comandos, com essas 2 linhas. Ah, professor, mas você não vai usar o banco 2 e 3? Não, nesse caso não vai ser usado. Se fosse usado, eu tinha que mapear aqui também. Continuando na estrutura, abaixo disso, eu estaria, por exemplo, definindo os nomes e endereços de todas as variáveis utilizadas pelo sistema. Tá? Então, tem aqui um comando para isso. Tá? Nesse caso aqui não tem nenhuma variável criada, então finaliza. Então, dentro desse campo aqui, a gente estaria definindo todos os registradores, todas as variáveis, tá, do nosso sistema. Mais abaixo, o vetor de reset. Vetor de reset, tá, é o que começa o programa. Então, você ligou ali o seu sistema, vetor de reset, depois que ele vai começar a rodar o que está para baixo. Então, ele tem que ter um endereço inicial de processamento definido, né, para que ele possa voltar naquela posição lá e executar o seu programa. Isso, então, ele chegou lá, ele zerou tudo, começou da linha 0, e a partir dali ele vai executar a próxima linha. Go to início. Início é o começo do teu programa, tá? Então, ainda não chegamos lá. Aqui tem as interrupções, né? Se eu tivesse interrupções, eu estaria colocando as definições das interrupções aqui, né? Eu tenho alguns endereços apenas para a gente entender. Isso aqui já é default, tá? E aqui, se eu tivesse interrupções, eu estaria definindo elas. Coloquei esse comentário só para você entender que esse é o próximo passo da programação. Tá? Então, mais adiante, em aulas mais à frente, a gente vai colocar ali interrupções e vai mostrar para vocês um exemplo. Né? Nesse caso, o início do programa, lembra que eu coloquei ali, ó, go to início? Então, ele vai vir para essa função aqui, ó, início. E vai fazer o seguinte, ó, ele vai alterar para o banco 1, tá? E vai colocar, então, olha que interessante, ó, vai pegar um binário, lembra que eu falei para vocês, ó, o B de binário, vai colocar tudo 0, né? Vai mover esse literal 0 para o work. E de work, ele vai mover para triz A. Vai definir, então, esse banco A com saídas, porque output é 0. Né? Na sequência, ele vai mover para o work um outro binário 0 para triz B. Tá? Então, ele está colocando aqui entradas e saídas e tal, na verdade, mas é só ilustrativo. Mas como a gente sabe que 0 é output, né? É isso que ele está fazendo. Nesse caso aqui, do exemplo, eu estou movendo um literal para o work, que é 100000100, né? E vai, então, mover, né, de work para option reg. Então, vai definir as opções de operação. E assim por diante. Tá? Aqui é só um exemplo, tá? De cada manobra que você pode fazer. Então, só ilustrativo. Isso acontece nesse momento. Ainda não chegou a sua lógica. A lógica do seu programa não chegou, tá? A lógica do seu programa vai estar mais à frente.
Então, aqui você estaria, nesse caso, inicializando as variáveis que você tem, e na função principal, a função main, é onde você põe o corpo da rotina principal. Esse aqui é o loop infinito, é onde o teu programa vai ficar rodando. O seu programa, quando você apertar um botão, acender um LED, vai ficar nesse espaço, tá? Então, o que eu mostrei até agora foi a estrutura do programa, tá? A estrutura que você tem que ter antes de colocar a tua lógica, né? E aí, ele vai sempre ficar rodando aqui, ó. Ele vai, a função main vai aqui, roda o seu programa todo, né? Quando chega no goToMain, ele volta para main e fica nesse loop infinito, tá? E aí o end é onde o nosso compilador interpreta que acabou o programa. Tá joia? Bom, então aqui uma estrutura, não é um programa que você está dando de exemplo. Tá? O exemplo é isso que eu estou colocando aqui para vocês. Tá? E a gente vai voltar nele na próxima aula, porque já deu o horário, né? Já são 21h01, né? A gente vai voltar aqui, né? Eu quero que vocês olhem para esse slide, para vocês já terem uma antecipação, terem dúvidas já. A gente vai começar a trabalhar já com a programação nesse microcontrolador. Aqui eu tenho um algoritmozinho que mostra como que funciona a lógica e na semana que vem a gente vai estar retornando aí para mostrar para vocês como que isso funciona, beleza? Pessoal, agradeço a todos aí pelo prestígio dessa nossa aula. Está sendo bem corrido mesmo porque o conteúdo é bastante intenso, tá? Então, quero que vocês leiam o material, se antecipem, vejam a literatura do livro que eu indiquei, para na semana que vem a gente dar sequência. Tá joia? Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.